Olá. Boa tarde. Boa, né? Muito bom, mano. É exatamente nessa energia de alegria que a gente começa aqui esse vídeo para falar um pouco sobre a arte de se esvaziar, né? Muito praticada no Oriente e que a gente muitas vezes negligencia. Que o cavalo de fogo vem com tudo. E a força do cavalo de fogo, ela começa a acelerar mesmo a gente. Então a gente quer realizar, quer fazer tudo, mas isso não pode virar ansiedade, né? E ainda não chegou o momento. Ainda não chegou. O ano chinês vira 17 de fevereiro, certo? Na data gravada desse vídeo hoje é... 1º de fevereiro. Dia 1 de fevereiro hoje, de 2026. A gente tá aqui nessa força da mata, da floresta, do nosso santo cruzeiro aqui do Mestre Irineu, para falar um pouquinho sobre isso. Sobre o se esvaziar mesmo. E uma parte disso tá nesse ponto que eu trouxe, que é da gente conseguir, cara, aceita o respiro. O respiro para pegar o fôlego mesmo. Então, tem pessoas que já vão sentir uma energia de conseguir realizar mais e algumas pessoas vão sentir uma energia de tipo, nossa, eu tô sentindo, mas ainda não tá indo, né? Tá encaixando. Tá encaixando. Fala, beleza, tá tudo certo, que aí realmente é esse tempo de encontrar esse respirinho final, assim, pra gente poder ir, né? E aí, quando a gente fala de se esvaziar, a gente fala muito sobre respeitar o tempo, assim, né, natural, né? Tipo assim, estamos aqui agora. Vamos falar do quê? Ficar quieto? Pode ser também. Vamos cantar, vamos falar, vamos contemplar, vamos fazer uma fogueira. Então, o importante é lembrar esses aspectos, assim, em contato com a natureza. Porque a natureza coloca a gente fora das facilidades que a gente se acostumou no dia a dia. Que são consumistas, né? Que imediatistas, que exploram a natureza, né? E não colocam a gente em contato com uma coisa simples, né? A gente tava aqui observando um besouro, né? Tipo... Fala, Buguinho. E o besouro parado, mocota, no mesmo lugar. Horas. E a gente saía, voltava, passava o besouro. Ele morreu. Ele tá morto, né? Ele morreu? Não, ele só tá parado. Tá ali, né? Tá ali. Meditando, né? Fazendo a pausa. Né? Incrível isso, né? Então, um pequeno e simples contato com a natureza já coloca a gente em observação dessas coisas, né? Se conectar com os outros seres que tem na floresta, então isso é muito bom, né? Tem uma coisa que você me falou sobre o vazio, tipo, na formação das coisas, você consegue me relembrar? Que era tipo vazio, depois o yin e yang, alguma coisa assim? Esse é um princípio básico, né, estudado na medicina chinesa, que explica para nós, dentro ali da visão oriental, como que a energia vai se movimentando e se organizando até ela ir de uma coisa que está muito sutil, muito distante, para ela ir se densificando até chegar na organização energética que a gente conhece como matéria. Então, é mais ou menos isso. Então, relembrando um pouquinho, a gente estava falando, acho que era do vazio mesmo, né? Então, tem esse princípio do Tao, estudado no Oriente, né? Ou traduzido como o caminho. E no Tao se diz, né, muito que, assim, você não tem como nominar nada, porque qualquer coisa que você denomina, então, tipo, tem aqui, ó, um galho. Isso é um galho. Quando a gente denomina, isso já é uma percepção nossa sobre aquilo. Então, já não é mais aquela totalidade do Tao, de que tudo é o Tao. Uhum. É mais ou menos isso. Dentro da percepção do Tao. E aí, assim, dessa energia, organização cósmica, que a gente conhece como Tao, existe um desdobramento dessa energia para começar o processo de organização, que vai se desdobrar bastante até chegar na matéria, que é o que a gente chama de vazio. É o vazio. Então, do vazio, é o primeiro estado nominável que a gente tem desse desdobramento da totalidade. E aí, por isso que o vazio é tão importante. Porque ele antecede todas as coisas. Ele antecede. Então, quando a gente volta pro vazio, você se reconecta com um monte de coisa. Você cai num ciclo de tomar vários remédios, prejudicando a sua saúde, não dar os respiros que você precisa. E muitas vezes, você só precisa parar um pouco, né? Respirar mesmo, sim. Descansa o corpo. Não é nem mexer. Às vezes é só parar. É forte isso, né? Muito forte, cara. A gente tem um desdobramento que fala, assim, de uma possibilidade de algo se manifestar e uma outra possibilidade de algo não se manifestar. E isso também é uma possibilidade. Então isso começa o processo da dualidade que a gente conhece, que esse processo do se manifestar é o que a gente chama de Yang, e a possibilidade do não manifestar, que está recolhido, é o que a gente chama de Yin. E aí, a partir daí, começa o desdobramento de tudo que a gente existe. E aí vai vindo a organização até chegar na matéria, que aí deixa para outro momento, porque... É coisa pra caramba. Senão isso dá uma aula grande, assim, que eu aprendi com o meu professor, o Vitor, né?
lá, que eu fiz após no Rio, e foi realmente onde eu ancorei profundamente a medicina chinesa na minha vida. Assim. Foi uma virada de chave importantíssima para mim, na minha caminhada pessoal e no meu trabalho. E aí, junto disso, né, a gente fala muito sobre, falando dessa energia do vazio, que você vê tudo que a gente tá falando aqui, partiu do vazio, né? Não tem uma coisa combinada. Então, isso é muito bom de se praticar, porque isso coloca a gente em contato com aquela possibilidade do tipo, eu não sei isso aqui. E qual o problema você não saber? Quem disse que você tem que saber alguma coisa? Ninguém é né? obrigado a saber das coisas. Porque a gente tem uma crença de que você precisa saber as coisas. Você precisa saber. Como é que você não sabe fazer tal? Não sei. Nunca fiz, né? Nada é óbvio, né? E quando a gente vai ficando mais velho, pelas demandas que a gente tem, vai parecendo que aí você tem que saber mesmo, né? Fazer as coisas. Né? E sim, mas você se dedica a uma coisa, você fica bom naquilo, no trabalho que você tem, na vida que você tem. E, obviamente, outra coisa você não faz. Por isso que cada um tem a sua caminhada, né? Um faz uma coisa, faz outra, que um consegue ajudar o outro nesse processo, né? A questão é quando a gente começa a achar que a gente é muito sabido, né? E esquece que a gente não sabe muito mais das coisas do que sabe. A gente não sabe muito mais do que sabe. E isso coloca a gente em contato com o quê? Com o vazio. Porque o vazio coloca a gente nesse contato de novo. Tipo, cara, eu não sei, então calma, deixa eu... você já sabe fazer isso aqui? Então, tá bom, eu já sei. Mas que tal eu dar um passinho pra trás aqui e só observar um pouco e eu ver como que a outra pessoa faz? Ou reaprender, né? Reaprender. Então, pra mim, estar na natureza, pessoalmente falando, é o que mais me ajuda a lembrar disso. Porque eu tento praticar isso fortemente, ali no meu dia a dia da cidade, e pratico, né? Mas a natureza te coloca em contato com esse respeito mesmo, né? Pelos seres que existem aqui, pela força que se manifesta. E aí você fala assim, calma aí, eu preciso ver como é que eu vou fazer isso aqui. Você vai tirar uma árvore, você fala, não, calma, eu preciso entender bem o que está acontecendo aqui para eu poder tirar aquele galho, né? Tirar uma árvore, realmente. Vai ser útil para você também, porque você não vai tirar só para tirar, né? Entende? Então esse lugar é bem importante. Então é basicamente isso, gente. Eu queria trazer aqui pra vocês uma conversa super fluida aqui, com o meu amor, Majuzinha, com o nosso irmão Chai David. Chai David. Eu tô no lugar de que eu não sei nada, tô aprendendo. É sobre isso. Todos nós, né? Porque eu tô aqui falando nesse momento, pensando nesse assunto que a gente tá trazendo, mas eu também coloco no mesmo lugar. Inclusive, eu vou falar pra gente fechar esse vídeo. Até aqui, né, pra quem já fez sentido aí, já segue aqui o canal também, compartilha com a galera aí, que você sabe que se conecta com essa força, né, de se conectar com o vazio, com a força da natureza. Manda pra galera aí também, tá? E tamo junto. Qualquer coisa que sentir no teu coração, pode entrar em contato comigo que a gente vai estar de braços abertos aí pra poder trocar ideia, tá? E aí o que eu ia falar, eu esqueci agora. É sobre isso, né? Pô, mas e se você estar no vazio, se você não tem nada, significa que cabe tudo. Agora, se você já tem tudo, não cabe mais nada, você não aprende mais nada, né? Então, eu acho muito massa essa ideia de se colocar nesse lugar e que estamos aprendendo mesmo, né? É exatamente sobre isso, mano. Exatamente sobre isso. Então é isso, gente. Bora praticar esse esvaziamento, entendendo esse finalzinho de ano da serpente, porque tem muita coisa boa pra acontecer, né? Esse ano do cavalo aí. E o ano do cavalo, ele pede muita força da alegria. Então, aquele amigo que está lembrando que faz tempo que você não fala, manda mensagem. Dá uma ligada. Né? Vai se conectar com a galera, vai se conectar, porque no ano do cavalo abre essas portas, é sorrisão aberto mesmo e vamos pra frente. E a serpente, o negócio enrosca mesmo, né? Então a gente viveu um ano aí que a gente sente isso. E esse ano no cavalo de fogo, o cavalo tem essa força do fogo que representa esse axé da alegria, mas a gente tem também o fogo, que reforça mais ainda a potencialidade de dobrar a alegria. Então assim, a alegria tem que ser dobrada mesmo, porque o fogo traz isso. Alegria ao quadrado. Alegria ao quadrado. E aí que a gente lembra muito dessa medicina Runicuin mesmo, né? Fala, só alegria, Thiago, só alegria mesmo. Aí você vai entendendo o tamanho da força na simplicidade que eles trazem pra nós, né? Falando pra gente seguir na alegria. É aí que a gente entende, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado. Tamo junto e até a próxima, hein? Bora se esvaziar Bora se esvaziar. e se alegrar.